O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Neste episódio, falaremos sobre um projeto em andamento na Amazônia voltado a áreas protegidas, o Projeto Lira. No bioma amazônico está sendo desenvolvido o projeto Legado Integrado da Região Amazônica, que recebeu o nome de LIRA, que tem como objetivo o aumento da efetividade da gestão de unidades de conservação, áreas protegidas e terras indígenas até 2023. A área de abrangência é de cerca de 80 milhões de hectares, que totalizam 86 áreas protegidas, agrupadas em blocos no alto do Rio Negro, Baixo Rio Negro, norte do Pará, Xingu, Madeira Purus e Rondônia, Acre. O projeto é realizado em parceria com o Fundo Amazônia e Fundação Gordon e Beth Moore, financiadores da iniciativa, além dos parceiros institucionais, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CMBio, Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Amazonas e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, IDEFLOR, BIO. Quem fala a respeito dessa iniciativa hoje é Neluce Soares, bióloga formada pela Universidade Federal do Paraná, que atua na área de gestão de áreas protegidas, facilitação de processos coletivos, de planejamento e execução de projetos, além de envolvimento comunitário. A gestora é coordenadora executiva do Projeto Lira, executada pelo IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, e é a nossa 90ª entrevistada no programa Vozes dos Biomas, blog Cidadãos do Mundo. Seja bem-vinda, Neluce. E a primeira pergunta que eu te dirijo, explique para a gente o que é o projeto Legado Integrado da Região Amazônica e como surgiu essa proposta. Bom dia, Sucena, e a todos os ouvintes do canal. Prazer estar aqui. O projeto Lira, Legado Integrado da Região Amazônica, ele nasceu a partir de uma ideia, né, junto com da união do Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES, junto com a Fundação Moore, que já vem atuando na Amazônia, e eles, então, juntaram recursos, e ao juntar os recursos, a gente elaborou, né, o IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas, elaborou o projeto Lira, e que iniciou aí desde 2019. Esse projeto, a Moore, a Fundação Moore, já vinha, através da sua iniciativa Andes Amazônia, apoiando as áreas protegidas já há mais de 10 anos, né? E agora, como ela estava finalizando a iniciativa, ela queria muito que a gente fizesse um trabalho de consolidação, ou seja, aquilo que foi iniciado já há vários anos, em cima de vários investimentos de vários institutos, né, a várias organizações, e agora no processo de consolidação. E o Lira veio para isso, para trazer o legado, né? Não é à toa que o nome vem, o legado integrado da região amazônica. Então, aqui a gente está nesse processo, esse projeto que vai até 2023, ele apoia outras organizações, ações de outras organizações que atuam na região, né, da Amazônia. A gente trabalha em 6 blocos, da Amazônia, porque são várias Amazônias, né? Então, e aí cada instituição organizou um arranjo, escreveu um projeto, e a gente está apoiando esses projetos que atuam em várias áreas para apoiar a gestão e fortalecer a gestão das áreas protegidas. O que são as áreas protegidas? São esses territórios legalmente protegidos da Amazônia, que estão na Amazônia, que são, nesse caso do Projeto Lira, as unidades de conservação, tanto federais quanto estaduais,
e às terras indígenas. Então, para que ela realmente cumpra o seu papel, como sendo essa barreira para o desmatamento, conservando a biodiversidade e os modos de vida das populações e povos da floresta, e a gente vem apoiar para que ela realmente cumpra esse papel, né? Tem essa efetividade de gestão que a gente chama, que é um fator importante para a gente conseguir medir como é que está essa área protegida, né? Então, e como é que a gente faz isso? Através das ações de instrumentos para a gestão dessas áreas protegidas. Então, a gente trabalha com planejamento. Então, nas unidades de conservação são os planos de manejo, nas terras indígenas são os planos de gestão territorial, onde ali diz as ações prioritárias, o zoneamento dessa área. A gente tem ações de governança, ou seja, como é que se faz a gestão com os diversos atores. Então, dentro dos indígenas, as associações, as comunidades, a FUNAI, né, que também apoia nisso, nos conselhos de unidades de conservação, onde tem os diversos setores ali que estão envolvidos naquela área protegida, para apoiar a gestão do Estado ou do governo federal, monitoramento e proteção, então, a processos de vigilância a gente apoia, monitoramento da biodiversidade, integração, porque muitas vezes são territórios que são muito próximos, na Amazônia tem os mosaicos, né? Então, como é que a gente consegue fazer a gestão para que essa área seja um polo de desenvolvimento territorial e apoio nas políticas públicas. E, Lúcia, eu gostaria que você pudesse dar alguns exemplos para que o internauta possa ter noção assim, de diferentes, né, estruturas, porque como tem terras indígenas, unidades de conservação, outras áreas protegidas que não necessariamente são, né, OCs, então para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, né, de quem está sendo apoiado. Vamos lá. Então, o Lira, a gente, como eu falei, a gente tem essa frente a gente tem 3 frentes, né? Uma de apoio de projetos, outra de articulação, integração e capacitação, e uma de avaliação e monitoramento. Ou seja, como o nosso resultado é aumentar a efetividade, vamos ver se a gente está aumentando mesmo, né? Então, nessa frente de apoio aos projetos, nós, então, formamos uma rede, que a gente chama de a Rede Lira, que é formada por 82 instituições e que estão executando 8 projetos. Então, exemplos que a gente tem, né? Então, a gente tem um exemplo do projeto no Alto Rio Negro, que é coordenado pelo ISA, que eles ali trabalham com os agentes ambientais indígenas, são 3 terras indígenas. Então, eles têm uma rede toda de agentes ambientais, e esses agentes ambientais que fazem o monitoramento da biodiversidade, a ponte entre as lideranças e as comunidades, e apoiam também das ações. Então, eles vão trabalhar com a parte da questão do lixo, que está sendo um problema muito grande lá, né, nas terras indígenas. Então, eles vão estar fazendo esse apoio tanto na capacitação quanto na mobilização também. Um outro projeto é dentro de uma unidade de conservação estadual lá na Flota do Paru, que ela apoia a cadeia da castanha, organizando essa castanha. Então, a comunidade conjuntamente faz os planos de gestão e de uso dos recursos. Então, como é que a gente vai usar, quem serão os beneficiários, como é que vai funcionar todo o trabalho dessa rede da castanha, fora a construção de mini usinas para melhorar, para beneficiar a castanha e, com isso, também dinamizar a economia local, ou seja, né, você agrega valor a esse produto. Nós temos outro projeto lá, o CABU, que são junto com os Caiapós, o projeto Gestão Sustentável, que é no Xingu. Então, 5 grandes terras indígenas, que tem 3 associações, os Caiapós é muito grande esse território. Então, eles juntos estão fazendo um trabalho de gestão integrada, de vigilância da terra, de valorização da cultura, porque, né, eles têm uma questão
que internacionalmente muitas vezes eles são conhecidos, né? Quem não conhece o Raoni, que é uma grande liderança caiapó, só que às vezes no seu entorno, ali no município, que é Novo Progresso, muitas pessoas não conhecem. Então, eles vão criar um centro de documentação para valorizar a cultura e que as pessoas possam, vai ter até, inclusive, agora em setembro, uma exposição, para que as pessoas conheçam essa cultura, principalmente também não só ficar para fora, mas também ali no seu território ambiente, né? A gente tem um projeto no Acre, com a SOS Amazônia, que é o projeto Nossa Bio, que ele vai apoiar várias cadeias da sociobiodiversidade, nessa integração, então, castanha, borracha, cacau, então, todo o processo de estruturação com a formação dos comunitários para a execução, né, dessa ação. Tem no Baixo Rio Negro um projeto do Mosaico, então são 8 áreas que já trabalham junto, então o Mosaico é um grupo grande e a gente vai apoiar para que essa governança ela fique mais efetiva e consiga cada vez mais apoiar, que foi fundamental no caso da crise hídrica lá, né, da enchente da Amazônia, na enchente do Rio Negro, então apoiou as comunidades, conseguiu chegar mais perto das comunidades. Temos um projeto em Rondônia com as terras indígenas também, trabalhando com o turismo. Os indígenas mesmo, eles fazem o monitoramento da biodiversidade, eles mesmos fazem. O povo Suruí, que já trabalha com turismo, vai apoiar o Zurueu-Auaua, como é que eles vão desenvolver o turismo. Então, tem essa integração. Então, a gente é um projeto que, aí só para não falar de todos, eu tenho que falar, nós temos o IEB no sul do Amazonas, que tem trabalho também de gestão integrada, dentro de unidades de conservação em terras indígenas, então eles vão ajudar no manejo do pirarucu, vão apoiar a elaboração desses planos de gestão, como eu falei, que é um instrumento importante, né, para isso, vigilância, apoiar a vigilância também, e o IDESAN, que também no sul do Amazonas, lá na RDS Igapoaçu, na RDS Amapá, que são unidades de conservação estaduais, e aí eles vão fazer um trabalho muito forte também com as cadeias, na parte de concessão florestal comunitária. Então, assim, eu dei exemplos de vários, né? Eu não podia escolher só um, mas essa rede é grande. E qual é o nosso papel do IP? Nosso papel, além de ajudar na gestão desses recursos, né, repassar e ajudar nessa gestão, a gente também tem um papel essencial para potencializar esses resultados. Então, e também fazer essa troca de experiências. A gente está tendo esse olhar de cima para que a gente consiga ver, um exemplo, o pessoal fez uma cartilha de manejo da castanha. Não tem por que fazer uma nova, a gente pode usar e com isso potencializar recurso, otimizar esse recurso para conseguir melhores resultados. É interessante que você está falando da sociobiodiversidade, também turismo de base comunitária, né? Então, são vários assuntos que eu gostaria que você até explicasse melhor para o nosso internauta, né? O que é essa sociobiodiversidade, né? E como funciona o turismo de base comunitária também, né? Para se aproximar desses povos indígenas, povos tradicionais. Então, a sociobiodiversidade, então, é a nossa biodiversidade, né? Então, a vida, então, toda a diversidade de espécies que a gente tem, né? De recursos, e também a gente tem, a sócio está vinculada ao modelo tradicional. Então, como é que essas comunidades tradicionais, esses povos da floresta, fazem o uso e o manejo dessa nossa biodiversidade, né? Então a gente diz que não é só a biodiversidade, ali também tem toda uma sabedoria para manejar e para que ela mantenha-se em pé. A floresta amazônica, né, ela tem uma característica importante que muitas vezes as pessoas não têm essa ideia. Quando a gente olha de cima, a gente só vê aquele verde, né, cheio de árvores. Então, nossa, ali só tem floresta. Mas ali embaixo daquela floresta tem
vários povos e comunidades tradicionais. E esse modo de vida, a forma como eles interagiram com a natureza, interagiram com essa floresta, é que ajudou a manter a biodiversidade e até ampliar essa biodiversidade, né? Tem vários estudos sobre isso que remetem o quanto foi importante todo esse processo de uso da floresta para gerar toda a biodiversidade que a gente tem hoje, dentro da Amazônia, né? Então, essa característica a gente precisa também manter. Então, por isso que a gente tem essa conservação da biodiversidade, mas no uso dela, então, desse modelo tradicional, que é a sociobiodiversidade. E a questão, e uma outra, então, dentro da sociobiodiversidade, a gente tem a castanha, o pirarucu, que tem de muitos anos, que já vem, é muito tradicional, a questão do manejo dele, né? Então, você saber o que acontece, tem um projeto interessante que é o Origens Brasil, que ele resgata, né? E a gente tem agora, o consumidor pode, no QR Code desses produtos, quando está ligado ao Origens Brasil, o consumidor lá de São Paulo, que vai olhar quando comprar um produto, ele pode ver, esse veio lá da comunidade dos Caiapós, ou esse veio lá da Resex, que faz o manejo de pirarucu, né? Então, a gente consegue, aí como nós consumidores, conseguimos ter uma maior responsabilidade do nosso consumo, né? A gente consegue fazer isso. E o turismo de base comunitária é esse também. Então, as pessoas, elas conhecerem o lugar, mas não só conhecerem o lugar, elas também terem a experiência de estar naquele lugar, né? De conviver com aquele lugar, com aquele modo de vida também. Então, elas vão se hospedar na casa das pessoas, então as pessoas vão organizar suas casas para recebê-las, elas vão conhecer e experimentar esse modo de vida, e aí, por isso a gente chama de base comunitária, né? Então, não é aquilo que é mudar tudo para receber o hóspede. A comida, o café, a alimentação é toda baseada no que tem nos protocolos de turismo. Não, de base comunitária você vai comer a comida daquela comunidade, você vai dormir na rede, se só tiver rede, então você vai tomar banho no rio, banhar no rio, como diz, então, para ter essa experiência, né? É uma forma de manter a própria identidade, né, dessas comunidades, desses povos também, que é extremamente importante. A gente não querer colocar a nossa, né, a identidade sobre a deles também. Mas a gente sabe que é um grande desafio a implementação de tudo isso, né, porque a gente pensa em termos assim de curto a longo prazos, né? Quais os desafios maiores que você vê nessa região e diante do que vocês estão fazendo agora, né? Quando a gente fala das cadeias, né, da sociobiodiversidade produtivas, são vários desafios, né? A questão de ganhar escala é complicado, mas um ponto que é importante é a questão da logística, né? Ou seja, para chegar lá da floresta, para você ter uma ideia, tem a pimenta dos Oriximiná, lá no Rio Tapajós, no Pará. A pessoa leva 3 dias, que sai da comunidade, 3 dias para chegar em Oriximiná, aí depois é mais 3 dias para chegar em Santarém, para entregar a sua pimenta. Então, tem um custo aí que não se paga, né? É muito difícil você estar pagando por toda essa logística e tudo mais. Então, tem essa dificuldade de chegar, e aí para chegar de Santarém tem que ir até São Paulo, então tudo isso, a logística não é fácil, não chega rápido, né? Tem a questão do tempo também, a castanha tem um período de ali dezembro a março, assim, alongando, tem alguns que é só fevereiro, janeiro, ou seja, eu não consigo, não é assim, eu chego lá e quero castanha. Às vezes, se eu chegar lá em setembro, eu vou ter castanha armazenada, eu não vou ter castanha fresca, né? Porque a produção é essa, né? Então, tem esses ciclos da natureza que muitas vezes, quando a gente está falando de negócios,
eles acabam tendo querem tudo rápido para já, né? Então, mas está sendo muito legal, porque está tendo muitos fóruns de discussão sobre essa questão da bioeconomia amazônica, né? Que está relacionada a essa sociobiodiversidade. Para realmente, justamente, e os empresários já aprenderam muito, e as comunidades também já aprenderam muito, a fazer com que chegue um produto de qualidade, né? Mas isso precisa o quê? Investimento. Então, um investimento forte de capacitação, de boas práticas desses comunitários, também a regularização das associações. A gente tem uma questão que esse recurso, muitas vezes, não chega até a comunidade. Os próprios comunitários perguntam para a gente, por que esse recurso não vem para a gente? Precisa de vocês, né? E a gente agora, dentro do Lira, tem um processo de que a gente está, aos poucos, apoiando para que a gente repasse recurso para essas menores, para essas associações locais, para que elas comecem a gerir esse recurso e aprender toda essa burocracia administrativa, financeira que a gente tem. Então, muitas vezes, eles não têm uma certidão para conseguir um financiamento, e aí eles não sabem como fazer para regularizar. Então, esses são alguns gargalos, né, que a gente tem, e que já tem sido feito investimento grande nisso, a gente vê já resultados, mas é algo que precisa ainda mais, não se encerra, porque é como você disse, é um desafio bem grande. E, Neluce, dentro do que vocês estão apoiando, tem os planos de gestão territorial, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, com exemplos, né? O que é o plano de gestão e por que é tão importante? Às vezes a gente vê que muitos locais não têm, né? Infelizmente. Então, o plano de gestão territorial, ele é o que a gente chama de PGTA, Plano de Gestão Territorial Ambiental. Ele é um instrumento de gestão, como eu falei, de planejamento, que está na Política Nacional de Gestão Ambiental das Terras Indígenas. Então, ele é um instrumento para as terras indígenas. O que precisa, o que tem nele, né? Como é que é esse processo? Então, os indígenas, eles vão primeiro, a partir de um etnomapeamento, ou seja, aonde estão essas comunidades. Então, depois que a terra, porque como é que é o processo? As terras indígenas têm um estudo, né, para dizer, aqui tem um território indígena, e aí é feito todo esse processo para saber o território que tem. Aí esse estudo passa por uma série de processos, né, de avaliação, e aí a terra pode ser demarcada, ou seja, é reconhecida como terra indígena, depois ela é demarcada para depois ser regulamentada. Depois de regulamentada, aí a gente tem, então, os limites dela. Os indígenas, né, os povos que ali vivem, vão olhar para a terra e dizer, e aí, o que a gente vai fazer nessa terra, né? Então, vão fazer esse etnomapeamento, então eles vão mapear tudo que tem, vão também fazer um etnozoneamento, que a gente chama, ou seja, vão dizer, aqui é área sagrada, nessa região vai ser uma área sagrada, aqui vai ser uma área de uso, né? Aqui vai ser a nossa área de proteção da floresta, ninguém vai mexer. E assim por diante, aqui vai ser da agricultura, enfim, eles vão dividir ali e vão organizar isso de forma coletiva, né? Então, todo esse trabalho é coletivo, e a partir dali, eles vão, pensando no etnozoneamento, eles vão para as ações. Ou seja, aqui nessa zona é importante, então, a gente fazer vigilância, a gente fazer posto de saúde, e eles vão pondo as ações, priorizando essas ações. Ou seja, eles têm um grande plano para aquela área de curto, médio e longo prazo. Nós do Lira, então, a gente tem um processo de elaboração, então, que nem eu falei para vocês, o IEB está elaborando planos de gestão na terra indígena de Jaruí. Então, eles estão começando esse processo para isso. Outros, eles vão só fazer um pedaço, vão só fazer o etnomapeamento dessa área,
né, para começar a mapear, porque são processos que têm toda uma parte, a parte de logística custa muito na Amazônia, né? Então, para uma vigilância, precisa de um custo alto. E também, em outros casos, a gente vai implementar essas ações. Então, como eu falei, lá na terra indígena Alto Rio Negro, eles já têm o plano de gestão territorial e eles viram que era dentro do plano tinha um dos problemas era a questão do lixo, né? E reduzindo a questão do lixo. Então eles pensaram em ações e agora o projeto Lira, né, vai apoiar a execução dessas ações. Então eles vão montar cartilhas, eles vão produzir lixeiras, né, específicas para isso. Para depois fazer a coleta, eles vão fazer um grupo de trabalho junto com o município para conseguir trazer esse lixo também. Então, então tem esses processos, né? Uns é implementação, outros a elaboração, e também outros revisão. Já passou tanto tempo, vamos olhar de novo para o que a gente construiu e faz isso. Então, a gente tem esses planos de gestão territorial, muitas vezes eles estão na própria língua daquele povo, né? Então, tem o português e na língua do povo, que a gente pode estar conseguindo observar. Tem com muitos desenhos, né? Eles trabalham muito essa questão visual. É muito bonito esses documentos, porque a gente que está acostumado com relatório, né? Tudo um monte de tabelas e tal. Eles não, eles fazem o desenho, tem toda uma parte lúdica que é impressionante, assim, porque eles são muito do oral, né? É muito interessante, né? O etnomapeamento é uma coisa rica e lembra um pouco a cartografia social da Amazônia, que justamente eles que fazem, né? Com apoio técnico, né, das instituições, mas é algo assim autoral. Estão os problemas também que precisam ser resolvidos e também os acertos. E tem também o processo de educomunicação, né? Porque você usa a comunicação como uma ferramenta, né, de educação para toda aquela comunidade. E dentro do que vocês estão fazendo, também tem a questão do uso sustentável de recursos naturais. A sustentabilidade acabou virando um jargão que todo mundo fala. Então, o que é esse uso sustentado, de fato, né? Para as pessoas entenderem que não é uma simples frase, né? Tem toda uma ação, né, por trás. Isso aí, é bem isso aí. Bom, o uso sustentado, né, dos recursos naturais, a gente é uma ação que está muito vinculada na relação com as cadeias produtivas, né? Ou seja, então é o que a gente está dentro de cada cadeia. Então eu já dei alguns exemplos, né? Da cadeia dos artefatos de madeira. Então o pessoal tem todo esse trabalho, como você falou, né, de comunicação. Ou seja, eu vou estar fazendo um trabalho de pondo a mão na massa, experimentando e já trabalhando naquilo, mas também tendo todo um processo de boa prática, né? Como é que é uma boa prática de produção da borracha? Por que não tem que ter todo o cuidado com os grominhos lá que tem, né? Que se você deixar, ele pode estragar uma máquina depois e tudo mais. Então, tem todo um trabalho de cuidados que é colocado também, então, de formação. E aí, dentro disso, a gente tem, então, os planos de uso, ou seja, a comunidade se organiza, como lá no caso do projeto Castanheira, no Pará, a comunidade se organiza e ele coloca também, como um zoneamento também, né, daquela região, e vai falar, então, a gente vai explorar as castanhas desse aqui, depois daqui a um tempo a gente vai explorar de outra região, e assim eles vão estar fazendo esse plano de como é que eles vão usar, as famílias que vão estar usando. Então, isso é uma questão. A possibilidade também de novos produtos, né, como polpas de frutas. Então, eles também vão fazer um mapeamento e um inventário desses produtos que são utilizados. A gente tem também a questão da farinha, um exemplo lá nos Caiapós, e também no projeto em Rondônia, das terras indígenas. Então, foi interessante que a gente acabou de receber a marca, o Povo Gavião. Eles estão produzindo a farinha e vão começar a comercializar, e eles montaram
a marca. Então, a marca Gavião, que é a cara deles para marcar, né? Para dizer, esse é um produto que veio diretamente da terra indígena, que tem todo um trabalho de preservação e conservação daquele modo tradicional, né? E você também e esse recurso vai diretamente para eles, assim. Então, além desses apoios de estruturação, então, a construção de galpões, obras de armazenamento, isso também é uma das ações que a gente está fazendo. E aí tem uma questão importante, que é nesse trabalho com as associações locais, né? A gente vai ter, inclusive, vai ter no nosso site, a gente vai lançar agora uns planos de uso socioeconômico, planos de promoção socioeconômica. Então, nós do IP, junto com o Instituto Conexões Sustentáveis, a Conexus, fez um estudo, né? A Conexus fez um mapeamento aí dos negócios comunitários sustentáveis na Amazônia e conseguiu diagnosticar o que são os principais gargalos. As associações, elas estão em diferentes níveis, né? Então, tem algumas que já estão bem estruturadinhas, como é o caso da cooperativa RECA, lá do Acre. Então, elas estão bem organizadas, já estão num processo que elas estão ascendente, né? E tem várias outras que são a maioria das associações que fazem parte da Rede Lira, que elas estão num processo de ainda modelagem do seu negócio. Elas ainda querem entender o que elas estão fazendo, que negócio é esse deles, como é que eles vão comercializar, para onde, para quem, qual é o produto, qual é o cliente. Então, fazer um trabalho para ajudar a apoiar eles com os planos de negócio também é algo que a gente vai estar fazendo, e também regularizar, né, para que eles tenham essa rotina da regularidade, porque muitas vezes fica muito na produção, porque eles são da floresta, né, estão ali na floresta para colher, para fazer a farinha, para colher a castanha, e essa parte burocrática acaba ficando. Então, a ideia é ajudar também na governança dessas áreas, né? Dessas associações. E dentro do projeto Lira, também o desenvolvimento regional é algo importante, né? Eu gostaria que você explicasse por quê. Então, o que a gente, dentro até desse estudo que eu falei dos planos de promoção socioeconômica, que ele estando disponível dentro do site, depois todos os ouvintes podem estar baixando esse documento, ele é bem interessante. A gente percebe que muitas vezes essas associações ou esses negócios comunitários sustentáveis, eles não estão dentro das áreas protegidas, eles estão no entorno delas, né? Só que eles dependem dos produtos que estão, né, da biodiversidade que está dentro das áreas protegidas. Então, ela não acontece só ali no local, dentro da área protegida. Ela acaba sendo, possibilitando o desenvolvimento de toda essa região, né? Por isso que a gente trabalha muito nesse trabalho regional e integrado, né? Porque a Amazônia, elas são várias Amazônias, como a gente disse, né? Cada lugar vai ter suas características específicas, e a ideia é que tenha uma integração para que haja um desenvolvimento regional, ou seja, não fique só no local. Até porque eles precisam do produto. Então, a gente também tem uma questão, como eu falei anteriormente, sobre a questão da logística, que é um gargalo na questão da produção, na questão das cadeias. E uma questão uma alternativa para isso é ativar a economia local, a economia regional, né? Um exemplo é o projeto que a gente apoia dentro lá junto com o SOS Amazônia, o Nossa Bio. Com a borracha, eles produzem a borracha, essa produção vai juntar de várias comunidades dentro da Resex Chico Mendes, então vai juntar de várias comunidades para ir para uma cooperativa, e essa cooperativa, então, vai agrupar de outros também, todos ali locais, né? E ali elas vão vender para a Verte. Então, você ali consegue ativar
produção, não só produção, transporte, dentro da cooperativa, a parte de beneficiamento, né? Assim dizer, que você ativa ali a comunidade local, e não fica só na Resex, ela vai chegar até Rio Branco e nas cidades também, nos outros polos. O que a gente acredita, né, dentro da nossa crença, é que as áreas protegidas, elas podem ser esse polo de desenvolvimento regional, né? Então, como o caso da pimenta, a pimenta, eles produzem, né? Agora, a embalagem é feita em Santarém, é embalado em Santarém, então o produto já sai ali e ele vai, com isso, a comunidade toda do entorno começa a ver, pô, é muito bom ter perto uma área protegida, né? Então, porque traz o desenvolvimento também, que não é esse desenvolvimento tradicional, né? É um, né, econômico que a gente está acostumado, que é com a floresta derrubada, e sim, a gente quer mantendo a floresta em pé, né? E, além disso, tem a questão, como eu falei, dos mosaicos, né? Como é o caso do Baixo Rio Negro. O Baixo Rio Negro, então, eles já trabalham integrados, são 8 unidades de conservação, e ali eles então vão fazer um roteiro turístico integrado. Ou seja, a pessoa, quando vai para Manaus, ela já vai ter roteiros em várias áreas protegidas, em várias comunidades, para poder conhecer essa diversidade toda e ter essa experiência. Então, ou seja, você consegue trazer o desenvolvimento não só para aquele município, mas sim para toda a região. A filosofia do ganha-ganha, né? Porque todo mundo ganha, né? E também não tem aquela questão que é uma problemática dos intermediários, as comunidades perdem tanto que não conseguem chegar na outra ponta também. E uma coisa que eu acredito que vocês também devem levantar, né, dentro do projeto, o ganho humanístico. São tantas culturas diferenciadas. Que aprendizado, né? Se você pudesse falar um pouquinho dessa carga humanística, né, que vem com o projeto. É muito interessante e são aprendizados. A gente está ainda está no início, e a pandemia foi foi algo que nos trouxe. Aí o projeto estava a gente estava repassando o recurso para começar e teve a pandemia. Ou seja, teve que mudar. A gente está em ritmo lento, né? Porque realmente todo o cuidado teve que ser para a saúde, mas foi importante porque essas organizações conseguiram apoiar muito. Então, teve casos que essas organizações foram essenciais para levar a vacina e levar, às vezes, o enfermeiro para dar a vacina nas comunidades, para chegar nas vacinas mais remotas, apoio na compra de máscaras e tudo mais, né? Então, teve essa atenção para isso nesse momento, mas a gente já tem muitos aprendizados e uma coisa que é muito importante, né, que os povos tradicionais, e aí os indígenas também, mas as comunidades extrativistas, é a questão da autonomia deles, né? A gente é um aprendizado coletivo, né? Da gente ali, o quanto é importante esse respeito a essa autonomia, porque às vezes a gente, é legal, nós brancos chegamos lá, faz isso, faz aquilo, mas não, quando você permite, né, se abre ao aprendizado, eles têm muito a nos ensinar, né? E é importante, é isso que eles reivindicam muito, não é nós sermos os porta-vozes, não, eles querem defender os seus direitos, lutarem pelos seus direitos, defender seus territórios, né? Então, a gente também está buscando muito para que eles tenham cada vez mais a autonomia, eles falem as necessidades, nós podemos ser somente facilitadores do projeto, do processo, né? Como as tecnologias, agora tem uma questão, dentro da vigilância, eles aprendendo a usar drone, apoiar nessa vigilância dos territórios, e com isso, a gente vê o quanto esse modo de vida que realmente tem uma integração maior com a natureza, de respeito maior da natureza, são grandes aprendizados, assim, que para a gente tentar trazer para a nossa vida, né?
e dando essa voz a eles também, né? Então, tem um pouco disso. E, Neluce, políticas públicas, né? Também parece que é um item que vocês têm que considerar, né, dentro do projeto. Como é que está a situação, né, das políticas públicas voltadas, né, para esse público em específico que vocês trabalham, né? Eu gostaria que você desse um panorama geral. Então, na questão das políticas públicas, a gente, dentro disso, como eu falei, todas essas ações que a gente está apoiando, elas têm uma vinculação dentro das políticas públicas, né? Então, como os PGTAs, eles estão dentro da política nacional das terras indígenas. Os planos de manejo, os conselhos de unidade de conservação, eles estão dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC. Então, a gente, todas as ações, elas estão pautadas em políticas públicas. Mas o que a gente quer também é promover fóruns para que, a partir das ações e das experiências, que a gente consegue transformar também em política pública, né? Então, que os aprendizados e os resultados que o projeto vem trazendo, ele também possa a gente conseguir transformar eles em política pública, em alguns casos, né? Então, para que fique, né? Para que a gente deixe o nosso legado dentro do que foi, de todo esse apoio e investimento que foi feito. E com isso, a gente tem, e agora também, além disso, que esses povos, como eu tinha falado anteriormente, que esses povos façam parte desses fóruns. Então, a gente também proporciona dentro dos projetos para que essas lideranças participem desses fóruns, para que eles lutem pelos seus direitos e pela defesa dos seus territórios, né? Então, apoiando na parte de formação, também e propiciando para que eles consigam chegar nesses espaços, né? E a gente, dentro do panorama que a gente tem dentro das políticas públicas, né, a gente está sofrendo uma pressão muito grande, né, isso é toda a política ambiental, então tem essa questão da PL, que é contra a forma de demarcação das terras, então que isso vai gerar um impacto muito grande no que foi colocado, né? Então, essa é algo que a gente até pede que a sociedade aí ajude a pressionar os deputados a que não passe essa PL, porque vai tirar toda essa autonomia dos povos de dizer o que aconteceu e aí contar essa história, né? De como é que foi essa demarcação. E não simplesmente a partir de um marco de um ano, né? Tem a questão do marco temporal também, que a partir o que aconteceu para trás não importa, né? A gente vai daqui para frente. Então, como isso, se teve vários povos que foram dizimados e agora eles estão voltando, né? Muitos povos isolados que a gente ainda nem conhece, e é importante que eles tenham o seu território para manter o seu modo de vida e para preservar a sua cultura também, né? Bom, a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria que você fizesse as considerações e também, mais uma vez, uma chamada para as pessoas conhecerem mais a fundo o projeto, né? E como é que as pessoas da sociedade civil, né, que não fazem parte do projeto, também podem colaborar, né? Como é que a gente pode colaborar nesse projeto? Então, primeiro, Sucena, muito obrigada pela oportunidade, por esse espaço, de poder estar falando mais do projeto. A gente, como eu falei, a gente tem ação aí até 2023. Nós temos as nossas redes sociais, então vocês podem estar acompanhando as ações. A gente que é o Instituto IP, e também a gente tem o site lira.ip.org.br, e lá tem os resultados, o que está acontecendo, as publicações, como eu falei, a gente vai estar lançando agora uma publicação, os planos de promoção socioeconômica, vai estar disponível. A gente também tem uma outra publicação sobre o arranjo, né, do Lira, e também sobre a questão dessa questão de desmatamento e efetividade, o quanto as áreas protegidas, elas são essa barreira para o desmatamento.
né, que é uma ameaça séria dentro da Amazônia. Então, a gente tem ali esse estudo, essa publicação, e vários outros resultados. Então, ali é o canal para se atualizar dentro do projeto, né? Nós também, na Amazônia, vamos estar lançando um edital para que as associações possam inscrever, as associações locais, indígenas e extrativistas, possam escrever projetos para que a gente apoie tanto na organização delas, né, e na estruturação dessas associações, mas também para fazer ações dentro do território que elas atuam, né. Então, o projeto ainda tem bastante coisa para acontecer, e a questão da sociedade civil, que fazem junto, a gente também vai participar, organizar fóruns de discussão, como eu falei, da implementação de políticas, que a ideia não é só ficar na rede, Lira, mas quem atua dentro daquele tema, que também faça parte disso, porque a gente precisa muito trabalhar junto. Eu acho que tudo isso que está dentro do cenário que a gente está vivendo, mostra o quanto é importante a gente estar trabalhando em rede e potencializando o resultado dos outros, porque o nosso propósito é o mesmo, né? De estar conservando a biodiversidade e preservando a sabedoria ancestral dos povos da floresta e da sua cultura. Gratidão. Gratidão. Um abraço.